Alô, meu nome é Gabriel Mar e hoje eu vim contar pra vocês as últimas leituras que eu fiz em 2016. Gente, como é que vocês estão? Ano novo, tudo bem? Primeiro vídeo do ano. Vai começar tudo de novo, gente. E eu não queria ser aquela pessoa chata que já começa o vídeo pedindo favor, mas vocês sabem que o YouTube tá todo bugado, todo confuso, todo esquisito. Então, gente, se essa é a sua primeira vez por aqui, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E o mais importante, ativa o diacho do sino pra receber as notificações, porque agora vocês sabem, só funciona se tiver sino. Então, blém, 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 blém. Esse vídeo de leituras vai falar dos livros que eu li desde o meio de outubro até o final de dezembro, então tem bastante coisa, mas ao mesmo tempo não tem tanta coisa assim, porque assim que começou outubro eu tive um grande problema que me colocou numa ressaca literária brava, que foi It Ends With Us, da Colleen Hoover. E já vou avançando logo, pra você que gosta de Colleen Hoover, pra você que gosta de It Ends With Us, o problema não foi o livro, não é porque o livro é uma coisa horrorosa, que ai meu Deus, não consegui mais ler nada. Também não achei o livro incrível, insuperável, coisa mais maravilhosa do mundo, não é isso. Mas eu acho que It Ends With Us é um ritmo de leitura e um tipo de leitura que eu não estou tão acostumado a ler assim. Então exigiu um pouco mais de mim, e aí quando terminou a leitura eu tava meio cansado, aí eu fiquei preguiça. It Ends With Us começa sendo aquela velha história clássica, boring, chata. Menininha bonitinha que não sabe que é bonita, não acha que é bonita, conhece um cara bonitão, gostosão, ricão, e ele sabe que ele é bonitão, gostosão, blá, blá, blá. Quando a gente encontra uma história em que uma mocinha conhece o mocinho, a gente já sabe que a mocinha vai ficar com o mocinho em algum momento. E aí a história deles fica muito mais complexa quando essa relação utópica, bonitinha, boring, que todo mundo tá bem acostumado a ver, se transforma lentamente num relacionamento abusivo e ela não consegue se desvencilhar daquilo, porque relacionamentos abusivos funcionam assim. Pra justificar a existência do relacionamento abusivo, a autora acaba colocando algumas justificativas que são ali do histórico psicológico do cara, e eu particularmente não comprei tanto, eu não acreditei tanto nesse lado da história. Por outro lado, do ponto de vista da protagonista, ela tem muito conteúdo, porque ela tem um histórico familiar, aí a gente tá dentro da cabeça dela o tempo inteiro, então a gente vê o pensamento dela começando e evoluindo e se amadurecendo e ficando mais complexo, depois se contrariando e aí questionando a situação inteira. E eu confesso que ver esse tipo de questionamento, esse tipo de abordagem dentro de um livro que não tem vergonha de admitir que as pessoas fazem sexo, que não se moraliza por admitir que o sexo é parte da relação também, é refrescante, é legal, pra mim é super válido e eu achei particularmente muito bem escrito. Não é 100%, tem coisas que eu não gosto tanto, acho que todo o panorama da história, a ideia toda de felicidade, gira em torno ali da ideia de pessoas brancas, ricas e bonitas e bem-sucedidas e gostosas que vão na academia. Mas como eu disse, esse livro deu uma ressaca enorme e aí eu não consegui ler muita coisa depois disso, até que eu li outro hot, que aí tá mais na minha onda, que é o hot gay. E aí, minha gente, temos uma grande surpresa pra mim, porque eu não esperava gostar nem de um livro hot que fosse, aí eu gostei de dois em seguida. Eita caralho. Ai, ai. Próximo livro que eu li foi The Lion and the Crow, que se você ver a capa você não imagina nem que fala de um lion, nem que fala de um crow, mas você saca que fala de um ambiente medieval, e aí tá metade do brilho que eu vi nessa história. The Lion and the Crow vai falar sobre dois caras que vivem ali no universo medieval, e aí um desses caras, que é o grandão, fortão, de novo, estereótipos, vamos falar de estereótipos, ele é grande, ele é forte, ele é musculoso, ele é bonitão. E a irmã desse cara é casada, mas aí ele descobre que ela tá sofrendo alguns abusos dentro do castelo, que ela tá sofrendo com o marido dela e ele quer arrancá-la de lá. Pra fazer isso ele precisa passar pelo caminho da casa onde o Crow mora. Esse Crow não é nada de importante na família dele, as pessoas até brigam bastante com ele porque ele tem traços muito femininos e gestos muito femininos, e aí o pai não sabe muito bem o que fazer com ele, quer que ele se case logo, ele é um problema na família, como eu imagino que meninos gays deviam ser na família medieval mesmo. E acaba que o Crow se apaixona pelo Lion à primeira vista. Gente, o nome deles não é nem Lion nem Crow, tá? É que eu não lembro o nome deles de verdade, então vai ficar sendo aqui. E aí ele quer porque quer sair junto com o Lion nessa missão, porque o Lion é lá, bonitão, forte, gostosão e tal, não sei o que, bababá, babá. Óbvio que eles vão sair nessa missão juntos e óbvio que eles vão começar a olhar um para o outro de um jeito diferente. Isso não é surpresa nenhuma. A surpresa do livro pra mim é que a autora fez muito bem o trabalho de colocar o ambiente medieval dentro da mentalidade dessas pessoas. A gente tem dois caras que estão ali lentamente começando a se atrair um pelo outro e começando a se apaixonar também. Conforme o interesse deles vai crescendo, os questionamentos dentro deles vão crescendo também, sobre o reflexo que eles podem ter dentro da sociedade, como que eles vão começar a ser percebidos se eles deixarem esses desejos irem à frente. E isso é muito bizarro de ver porque todos os pensamentos que estão na cabeça deles ali, pra gente pode não significar muita coisa porque o nosso mundo é muito diferente, mas pra eles é uma questão básica de vida ou morte, e pra mim essa tensão, esse medo era parte da história o tempo inteiro, me conduziu ao longo da história o tempo
tempo inteiro. Em sequência eu comecei a ler My Friend Dahmer, do Durf Back Durf. Eu já falei desse livro no vídeo que eu falo sobre os filmes que vão rolar em 2017. Provavelmente ele vai ser traduzido para filme em 2017, tô bem empolgado pra ver esse filme. My Friend Dahmer conta a história do Jeff Dahmer, que de acordo com tudo que eu li sobre ele, é um dos serial killers mais notórios da história dos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas parece que ele é um dos mais notórios. Ele matou vários garotos e vários homens e ele fazia coisas bizarras com os corpos. Mas nessa HQ a gente não vê nada dessas coisas muito nojentas, a gente chega até o momento em que ele comete o primeiro crime e aí a história acaba. O que a gente realmente vê nessa HQ é a história de como o Jeff Dahmer passou de um adolescente razoavelmente normal, que era meio que excluído na escola, que sofria um pouco de bullying, até ele se transformar no monstro que ele virou. O autor da HQ estudava com o Dahmer na escola, por isso que ele sabe como que o Dahmer se comportava lá dentro, e ele via coisas que os adultos que estavam por lá não percebiam tanto, ou se percebiam talvez não se importassem. Ele não estava se esforçando para se isolar e ele também não estava escondendo o fato de que ele tinha problemas, mas as pessoas que conseguiam ver alguma coisa ou que deveriam ver alguma coisa não estavam fazendo nada a respeito, e ninguém se importava em conversar com o garoto ou sei lá, tentar dar um pouquinho de atenção pra ele. Da última vez que eu falei sobre essa HQ eu também disse que isso não dá resposta de nada, isso não justifica nada também, mas isso levanta um questionamento que eu acho muito importante sobre até que ponto a presença de uma pessoa podia ter sido positiva e podia ter impedido que ele fizesse algumas das coisas que ele fez, se não mudado ele completamente. Não sei, ninguém sabe de nada, mas é uma história sensacional, todo mundo devia tentar ler. Pena que só tem em inglês, mas vai virar filme, vai virar filme. E aí, minha gente, eu parti pra ler uma das minhas coisas favoritas desse ano, desse mundo, dessa história. Foi a melhor coisa que eu encontrei em 2016, que foi Saga. Lembrando que eu ainda estou em ressaca literária. Mas ali no meio final do ano, Saga chegou no 6º volume, finalmente, eu estava esperando por muito tempo. Eu já fiz resenha sobre Saga aqui no canal, e pra fazer resenha de HQ é porque eu realmente acho incrível. Eu vou deixar essa resenha aqui nos cards pra vocês darem uma olhada no que eu penso sobre a história inteira. Mas assim, a arte é sensacional, tem muita diversidade, tem um senso de humor que é incrível, que é ácido, que é divertido. Tem personagens femininas que são mega relevantes, que são mega influentes na história toda. E o centro principal de Saga fala sobre família, fala sobre a criação de uma garota num universo de guerra universal, interestelar. Não sei, tem planeta, interplanetário, alguma coisa assim. Enfim, eu não posso comentar muito sobre o que acontece nesse 6º volume, porque eu teria que comentar no que acontece em todos os outros 5 volumes. Mas eu só posso dizer que o final do 6º volume me deixou com a cara no chão, enterrado. E aí me empolguei. Por isso que eu digo que se você tá passando por ressaca literária, procura alguma HQ que mesmo que a história seja densa, mesmo que ela seja complexa, de algum jeito ela ainda é mais leve e mais tranquila e mais fácil de ler do que qualquer livro que você vai encontrar por aí. E se você é do meu time e gosta de histórias em quadrinhos que não tem tanto a ver com super-herói assim, você precisa ficar de olho no fim de semana do leitor da Amazon, porque vai ter muita HQ ali. Eu não sabia disso, mas parece que sábado, dia 7, é o dia oficial do leitor. Eu não sei quem inventou, mas parece que é. E pra comemorar, a Amazon tá fazendo promoções no site inteiro. Até o Kindle entrou em promoção. E vocês sabem como é difícil o Kindle entrar em promoção. Mas fora isso, tem muita coisa legal ainda. Tem a oferta relâmpago que tá rolando desde o primeiro minuto do dia 6. Ainda vai ter oferta relâmpago até o último minuto do dia 8. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link de alguns livros, principalmente HQs, que eu tô sugerindo pra vocês darem uma olhada nessa promoção. Tem Sandman, tem Gráfica MSP, tem Y, o Último Homem, que eu li ano passado, eu amei Y. Pra quem me assiste porque eu gosto de ler mangá, gente, tem a coleção inteira de Love Hina em promoção. A coleção inteira, 14 volumes de Love Hina em promoção. O meu eu adolescente tá tendo ataques por causa dessa promoção de Love Hina, vocês não fazem ideia. Eu li Love Hina a minha adolescência inteira. Enfim, tem esses e mais alguns livros aqui embaixo. Tem também o link direto da Amazon se vocês quiserem comprar qualquer outra coisa na promoção. E se você tá vendo esse vídeo no sábado ou no domingo, dá uma olhada aqui na descrição também, porque eu vou manter esses links sempre atualizados com as promoções que estiverem rolando naquele dia. E se forem comprar qualquer coisa, não se esqueçam de comprar com o link daqui do canal, que me ajuda muito. Em seguida, eu li um livro que facilmente entrou na minha lista de livros favoritos do ano passado. Por sinal, minha gente, vocês querem que eu faça melhores de 2016? Se vocês quiserem, eu vou deixar uma enquete aqui em cima. Responde a enquete, tá lá nos cards. Clica no izinho, aí aparece assim: aí você fala sim ou não. Mas o livro que eu tô falando é More Happy Than Not, do Adam Silveira. Ou Vera, acho que é Vera. More Happy Than Not vai contar a história de um garoto, mas ao mesmo tempo conta a história de uma possibilidade. Começando pelo garoto, ele tá lá na vidinha dele, ele vive no bairro que é classe média barra pobre. Ele tem uma namoradinha legal, ele tem uns amigos que gostam bastante dele, que estão ali com ele desde a infância, são amigos da vida inteira que ele tem. E aí ele conhece um cara novo, e esse cara tá lá, e esse cara começa a conversar com ele, esse cara vira amigo dele, e de repente ele começa a perceber que ele tá desenvolvendo uns sentimentos mais sérios aí. Do outro lado, a gente tem um ambiente em que isso tá envolvido, porque apesar de ser um universo completamente realista, existe um procedimento cirúrgico que é bem
ficção científica que você pode meio que reprogramar o seu cérebro e a sua memória pra você esquecer de coisas que aconteceram. Não vou me alongar sobre como que a história evolui, mas o que eu posso dizer é: gostei muito da maneira como a Ada Silveira conseguiu construir os personagens. O protagonista do livro me parece ser uma pessoa completamente real, completamente possível, dá até um pouco de medo de tão possível que ele é. Uma das minhas coisas favoritas nesse livro, com certeza, foi o jeito como o autor conseguiu construir o bairro em que eles moram. A vizinhança toda tem um clima muito possível. De novo, eu tô falando muito essa palavra, mas é a melhor palavra que tem, gente, porque eu não duvido nem por um segundo que aquele bairro existe, que aquela vizinhança existe, e que a maneira como esses personagens, o protagonista e os coadjuvantes todos, como eles se construiriam dentro dessa história na vida real, seria exatamente isso. Pra mim, eu olho e eu falo, pô, cara, é isso aí, não tem muito pra onde correr não. Resumindo, o livro é uma história que é triste, é muito triste, é pavorosamente triste, mas ela é muito sincera e ela é muito honesta, e eu acho que, assim como o título diz, toda a grande jornada do protagonista é ele tentando encontrar gotas de felicidade num universo todo onde tudo prova pra ele que ele nunca vai ser feliz, mas ele quer ser feliz e ele tenta ser feliz. Em seguida eu resolvi ler contos, porque tinha uma população falando de contos na internet. Eu falei, gente, vocês estão tudo lendo? Vou ler também, calma aí. Pra Cada Infinito, do Vitor Almeida, e Antes do Agora, da Gleice Couto. E também li Pá de Cal, do Gustavo Ávila, pra matar minha vontade de ler Gustavo Ávila, porque eu tô querendo ler Sorriso da Hiena desde que 2016 começou. Tô aqui em 2017, não li Sorriso da Hiena até agora. Em Pra Cada Infinito a gente tem dois garotos que começam um relacionamento meio que online ali, através de um RPG que os dois escrevem, aí eles vão meio que se conhecendo pela internet e tal, não sei o que. Um dia eles resolvem se encontrar, e essa é a história do primeiro encontro deles, de tudo que eles fizeram pra chegar até lá, e do que aconteceu quando eles se encontraram. E é bem bonitinho, é bem fofo, é bem próximo do que eu imagino que esses tipos de adolescentes, nerdzinhos, geekzinhos, quando viram um casalzinho, pensam e fazem. Eu acho, espero que seja, talvez não seja, mas eu acho que é. Mas tem problemas pra mim porque eu acho que essas páginas todas aqui tem mais uma cara de que são o primeiro capítulo de um livro que vai ser mais complexo, e daí não é, porque acaba aqui. E também porque um dos protagonistas, acho que pelo tempo também que ele foi desenvolvido, acaba não me convencendo tanto assim a respeito da personalidade dele. Ele parece ser maravilhoso demais pra ser verdade, sabe? Não tem tempo da gente ver virtudes e defeitos pra gente pesar e sentir que é uma pessoa completa. E aí isso pra mim muda um pouco a minha perspectiva. E Antes do Agora, a história é completamente diferente. Os dois protagonistas do livro se conhecem muito bem, se conhecem há muito tempo, e eles que se encontram meio que por acaso, e eles vão acabar resolvendo coisas que ficaram mal resolvidas entre eles há algum tempo atrás. Coisas legais dessa história: existe um clima de mistério, existe um clima de descoberta, porque tem muitos detalhes sobre o passado dos personagens que a gente vai descobrir ao longo do tempo. Tem coisas que a gente descobre lá, sei lá, faltando 5 páginas pra acabar, e a gente tem pessoas aqui que são menos virtuosas, elas são todas falhas, e o conflito entre as falhas delas é frequente, mas eu não acreditei tanto nas justificativas. Sem dar spoiler nenhum, existem várias coisas que acontecem ao longo da história do livro, e a protagonista resolve que tem um motivo específico que foi causado por ela, que é o motivo central de tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. Tipo, esse é o motivo. E quando eu olho pra esse motivo, não é um motivo que eu acredito 100%. Se eu tivesse mais tempo de ver isso desenvolver ao longo da história, talvez eu acreditasse melhor. Porque não é absurdo, é uma coisa perfeitamente realista. Faltou alguma coisa pra eu acreditar 100%. Aí eu fiquei assim, querendo, que é quase a mesma coisa que eu senti com Pá de Cal, que a gente tem ali um suspense / ficção científica, que é muito bem conduzido em termos de suspense mesmo, em termos de tensão. Rola um clima ali de sobrevivência. Eu acho que as escolhas do autor em termos de que personagens que iam caindo em qual momento eram muito legais, muito bacanas. Elas construíram uma história de um jeito bem interessante, mas a justificativa ficou achatada ali nas últimas páginas, e acaba que eu não consigo assimilar 100% qual que era o motivo de tudo aquilo ter acontecido, e também não consigo assimilar qual que é a solução depois que aquilo acontece. E aí eu fico assim meio... Pra mim falta coisa, e como eu fiquei sentindo que faltou coisa em todos os contos, problema sou eu, resolvi. Continuando, recebi da Companhia das Letras Jantar Secreto, do Rafael Montes, que aparentemente foi porque o Rafael sugeriu. Aí eu fiquei assim, Rafael, você olha pra essa capa, essa sinopse, esse título, e para o fato de que Rafael Montes é um autor de terror / suspense / policial, e você não sabe do que esse livro se trata, então... não vou conseguir te defender muito bem. E uma coisa que eu gostei bastante, que eu falei alguns meses atrás, que eu queria ver muito um livro que fosse com protagonista LGBT e que ele tivesse o problema de pagar contas, e que não tivesse nada a ver com a sexualidade dele. E aí, chegou o Jantar Secreto e eu falei, eita caralho,
que é isso aí mesmo? A história toda tem um ritmo muito legal, muito bacana de acompanhar. O Rafael escreve como se ele estivesse escrevendo YA para adultos, assim. É uma leitura muito rápida, muito fácil, de verdade. Só que o conteúdo é denso, é adulto, é violento, é muito violento. O final do livro, em especial, é exatamente o que eu esperava que ele fosse. Ele é correto, ele é o que precisava ser pra mim. Mas a justificativa do final em si, pra mim, deixou um pouquinho a desejar. Ela ficou também muito apressada ali nas últimas páginas. Pra mim ficou faltando alguma justificativa emocional antes daquilo. Em especial, tem uma relação entre dois personagens que eu acho que merecia ter tido mais atenção pra eu acreditar 100% que o final tinha que ser desse jeito. Uma pegada mais emocional que justificasse o final pra um dos personagens. É isso. É isso. Continuando, eu terminei de ler finalmente O Crime do Vencedor, da Mary Ruth Koskin. Kestrel evolui muito como personagem nesse livro pra mim. Ela cria uma vibe ali mais espiã, mais intuitiva. Ela mostra que ela é mais inteligente do que ela tinha mostrado no primeiro livro. E o Aaron passa o livro inteiro cagando pro fato de que ele tá num ambiente político, num ambiente complexo, num ambiente que pode ali ameaçar não só a vida dele, mas como a vida de uma nação, de um povo que ele representa. E ele tá assim, cagando. Outra coisa que me incomoda é o fato de que uma das minhas coisas favoritas do livro foi o núcleo das Ilhas do Sul, se eu não me engano, acho que são Ilhas do Sul o nome. Personagens que parecem ser muito interessantes, que tem uma premissa muito legal, que interagem de um jeito que me deixou curioso, mas aí eles aparecem muito pouco. Eles entraram, sei lá, nos últimos 30% do livro. Deu muita expectativa a participação deles nesse livro e acabou que eu não consegui ver nada porque eles entraram muito tarde, porque a gente perdeu 60% do livro vendo a Kestrel e o Aaron tendo DR completamente desnecessária, sendo que tinha muito mais coisa em andamento. Ai, ainda assim eu quero muito ler o terceiro livro porque acabou. Oh meu Deus. Acabou, né? E aí o último livro que eu li em 2016 foi muito bom. Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Esse é um livro de YA e de ficção científica em que algumas pessoas ganharam superpoderes e todas as pessoas que viraram superpoderes viraram supervilões ao invés de virar super-heróis. Na primeira cena do livro, que é uma cena bem longa, que dura aí algumas páginas, a gente já vê como que esses caras superpoderosos se comportam, como que eles se enfrentam, e é muito legal ver eles se enfrentando, não acontece muitas vezes ao longo do livro. E a gente ganha também o fio de condução da história toda porque a gente assiste o pai do nosso protagonista morrer. E é muito triste a hora que isso acontece. E aí a história dele vira uma história de vingança porque ele quer matar o cara fodão que matou o pai dele. O que é assim, bizarro, absurdo, mas ele quer fazer e ele vai fazer. E eu gostei muito dessa história. A motivação do protagonista é completamente acreditável pra mim. Eu tenho que inventar a palavra melhor que acreditável, porque acreditável não existe. Não duvidei dele em nenhum momento. Eu torci pelo personagem o tempo inteiro. E ele encontra ali um grupo de pessoas pra ajudar ele nessa missão, que são pessoas que ele admira muito, e todos esses personagens têm alguma característica que faz a gente encarar eles de um jeito positivo, de um jeito bem carismático. Eu ficava realmente preocupado pela vida deles ao longo da história. E é um livro que, apesar de ter muita história, de ter muito enredo, de ter um universo completamente desconhecido, eu ainda acho que ele tem uma linguagem completamente adequada, que o Brandon Sanderson apresenta esse universo pra gente de um jeito que não supõe que eu sou uma pessoa burra e idiota que nunca leu um livro na minha vida e que não sabe o que é uma ficção científica, sabe? Ele trata o leitor com respeito, supondo que o leitor é uma pessoa inteligente que vai conseguir entrar nessa imersão que ele tá propondo ao longo da história, e eu entrei fácil. A única coisa que me irritou ao longo desse livro é que o protagonista, apesar de eu gostar muito dele, eu realmente gosto muito dele, ele não para de olhar pra cara da menina que ele tá afim e ficar dizendo, ai que linda, blá 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 blá. Ela fala, e ai que saco. Tinha horas que eu pulava parágrafo pra não ter que ler mais uma descrição do quanto essa menina era linda. Fora isso, é um YA de ficção científica que tá perfeitamente adequado pra idade dele, tá perfeitamente adequado como história pra essa galera, e eu acho que vai comunicar com muita gente. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as últimas leituras que eu fiz em 2016. Ai meu Deus do céu, agora é janeiro. Me contem aqui embaixo quais foram as últimas leituras que vocês fizeram em 2016, e não se esqueçam que hoje, meia-noite, começa oficialmente o torneio MLV de 2017. E tô como? Com medo. Ai. Fiquem ligados que meia-noite vai rolar o primeiro sprint, que se eu não me engano vai ser comandado pelo Vitor Almeida, e aí depois vai aparecer eu em algum momento com o sprint também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou beber água, porque eu tenho que me preparar pra fazer o sprint e gritar com todo mundo no Twitter. E é isso, gente. Muito obrigado se você veio até aqui. Muito obrigado também se você deixou seu like aqui embaixo. Meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.